Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao MyCast, podcast da MyBWay. Estamos aqui hoje entrevistando duas pessoas. A gente não tá, hoje eu falo que a gente não está estreando, a gente está estrelando, que são duas estrelas que eu gosto muito, que é a Sheila, maravilhosa, rainha do Mega Hair. Gente, é uma pessoa que arrasa no Mega, ela vai falar um pouquinho da história dela também hoje. Fernando Máximo, que ele é o máximo mesmo, gente, meu amigo há 17 anos para mais, né, 7 Fer? anos, é isso A gente aí. nem conta, depois dos 15 a gente não conta mais, mas é meu amigão. E são duas pessoas que acompanharam todo o processo de construção da MyVieway, né? Esse aplicativo aí que veio revolucionar o mercado de beleza profissional. Então eu falei assim, gente, não tem pessoas melhores para chamar, senão a Sheila e o Fernando, né? Sejam bem-vindos também. Obrigado, Obrigada obrigado. pelo convite, É, Lu. e a Sheila, eu já conheço a Sheila tem um tempo, ela trabalha junto comigo, né, Sheila? Sim. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Sheila. Ai, Lu, eu tava até aqui falando com o Fernando que eu comecei a trabalhar não na área do cabelo, mas comecei bem cedo, com 12 anos. E não foi logo de cara a minha profissão. Eu comecei a trabalhar com 12 anos em várias situações e quando eu descobri a minha área, eu estava trabalhando consertando panela. Eu Olha, vivia cheia de graxa, era assim uma loucura. E E aí eu falei assim, não, eu sempre, desde sempre, eu falava assim, não, eu quero trabalhar com o que eu amo, com o que eu amo mesmo, eu quero sentir essa emoção. E quando eu vim buscar na minha infância, lá atrás, que o meu sonho, gente, era ter aquela boneca que você mexia nos cabelos. Gente, era meu sonho ter aquela boneca, sério. E eu amava, sonhava com aquilo. E eu busquei isso na minha infância. Eu falei, caramba, foi a única profissão que eu não tentei. Então, em 2011, eu falei, eu vou começar a trabalhar com cabelo. Preciso fazer um curso. Então, eu comecei a pesquisar curso e encontrei a Bianca, uma grande amiga minha que me colocou na área. Comecei no Estúdio W. E lá não precisava de curso, eu achei maravilhoso isso. Eu falei, caramba, eu já vou pôr a mão na massa. Então, quando eu tive minha primeiro contato com a transformação de ver as clientes sair de lá, eu falei assim, nossa, que maravilhoso. Isso daí para mim foi assim sensacional. Eu olhava com aquilo com um brilho nos olhos e eu ainda nem mexia ainda, estava começando. E aí eu fiquei 5 anos como assistente, depois mas saí da área porque eu tive meu filho. Voltei a trabalhar de novo, com o mesmo chefe, fiquei 10 anos com ele, e ele já estava mexendo com Mega. E aí, quando ele começou a mexer com Mega, eu falei assim, Vitor, eu preciso voltar a trabalhar com você, porque eu quero fazer isso. Que sensacional, porque daí é uma outra transformação que, nossa, na pandemia foi o que eu mais fiz, foi trabalhar com Mega. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, que ele estava mexendo com Mega Hair, eu sempre fui daquela que queria resolver os problemas. Então eu via que rolava alguns probleminhas com o Mega e em todos os outros profissionais, né? E eu falava, não, mas por que que acontece isso? E aí sempre caía a culpa para quem fazia a confecção do Mega, que dava alguns problemas com confecção. Eu falei pro meu marido, a gente vai fazer confecção. A gente vai trabalhar fazendo confecção, porque a gente vai resolver esses problemas. Fomos, pesquisamos cursos, começamos a fazer curso de Mega, e aí eu fui descobrindo o que que acontecia, que não era confecção, mas sim o que ela fazia no dia a dia, que era produto de cabelo que ela estava usando e não era indicado corretamente. Então eu comecei a solucionar esses problemas que dava com o Mega sendo assistente ainda, eu era assistente. O meu marido e eu só tinha aberto a empresa de confecção, que foi um método exclusivo nosso, que daí a gente falou assim, não, vamos fazer desse jeito, e a gente começou a resolver os problemas. assistente e visionária, né? Porque você pensar nisso, sendo assistente, Nossa, você tinha um olhar a mais, né? Você, um olhar a Além, né? mais. pra E frente. o mais difícil é você também convencer o seu marido a abraçar esse sonho, porque ele teve que largar tudo. Eu falei, não, você vai largar tudo, nós vamos fazer isso. Mas como assim? Não, ele trabalhava como garçom, como Uber. Eu falei, não, você vai largar tudo. Você vai fazer isso e a gente vai fazer. E aí a gente, meu, teve um dia, foi assim, dezembro, eu tava trabalhando muito, 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 dezembro na nossa área, como assistente ainda, né? Então eu trabalhava muito, chegava em casa, ficava até as 4 horas da manhã ainda confeccionando. E eu não deixava ele relar, eu falava assim, só vai ficar vendo. Eu, virginiana, né? E aí teve um dia que eu desmaiei mesmo, assim, desmaiei.
E eu acordei, ele tinha feito todos os cabelos. Foi assim. Eu falei assim: Meu Deus, você estragou todos os cabelos. Aí ele: Não, amor, eu aprendi certinho do jeito que você me ensinou, do jeito que a gente fez no curso. E ele tinha feito, tipo, super. Eu já tava ficando careca, eu não tava mais dormindo. E aí eu falei assim: Nossa senhora, agora só você vai fazer. E foi daí onde a gente começou a tocar o barco. Quando aí eu me tornei, aí eu comecei, eu me aprofundei de cabeça na área. Aí quando eu saí já do profissional, eu já comecei a trabalhar com o Mega. E aí deslanchou assim, para mim foi o pontapé inicial mesmo, foi quando eu comecei a perceber essas necessidades que aconteciam com as clientes. De cair cabelo, nossa senhora. A cliente saía do salão, o profissional falava assim: usa Fusion. Usa Fusion, toda a linha da Fusion, e a cliente chegava lá com um nosado a cabeça, com o cabelo pendurado, tipo assim, 2 dias. E eu falava, caramba, mas o que que aconteceu? E aí foi onde eu comecei a aprender também sobre a indicação de produto, o que ela tinha que fazer, que não era só a aplicação do Mega, tem todo um processo por trás. Sim. Isso foi muito E ela bacana. vai falar muito de Mega ainda hoje. Fer, olha o Fer, fama de Fer, porque é meu brother, meu irmão. O Fernando É, também tem uma história linda. O Fernando trabalha em São Paulo, na rede The Consp. E vamos contar um pouquinho pra gente, Fer, da sua história também. pois é, olha que loucura, hein? Eu sou mineiro, eu já tô aqui há 20 anos. Quando eu cheguei, eu vim para estudar, fiz turismo. E aí, nesse meio tempo do turismo, eu trabalhei no call center. E aí, um belo dia, eu conheci uma galera do call center que trabalhava com eventos e falaram, me convidaram para ajudar eles no final de semana. Eu falei, já que eu não tô fazendo nada, vou lá, vamos ver qual é, né? E ajudei na parte de produção, montar mesmo festa de casamento, aniversário. E um dia, um dos dias que eu fui, uma noiva começou a ter problema com o cabeleireiro porque ela não estava se encontrando no penteado. E eu fiquei ali do lado, eu sempre fui muito observador, prestativo, eu sou curioso, eu gosto de olhar e depois tentar reproduzir. E aí eu fiquei ali do lado, e aí de repente, do nada, eu falei, posso dar um palpite? Aí todo mundo olhou pra minha cara, até que a noiva falou, quem é você pra dar um palpite, né? Nem te conheço. Aí eu falei assim, olha, se você não gosta de penteado preso, não vai ser no dia do seu casamento que você vai gostar de um penteado preso. E na época ainda era aqueles cabelos preparados com bob. Então tava aquele cabelo todo volumoso. Aí eu peguei e falei, joga esse cabelo de lateral, vai ficar bonito pra você. E aí o cabeleireiro foi lá, pegou e virou o cabelo dela, assim, era isso que eu queria. E aí depois disso, ele falou assim, cara, você tem uma visão. Você nunca pensou em trabalhar com isso? Eu falei, não, imagina. Nunca passou pela minha cabeça. E nesse meio tempo, eu conheci o Luiz, e o Luiz já trabalhava com cabelo. Depois eu conheci o Richard e conheci o Léo, que foram três pessoas que eu conheci no mesmo momento, e os três eram da mesma profissão. Era para Não, acontecer E desse aí o jeito. Luiz começou a me levar de final de semana pro salão. eu lembro o Fernando tirei um mês de férias, né? Trabalhava na Clara na época, Foi, né? Eu disse, Fernando, vamos lá pro salão. Eu falei assim, eu vou levar o Fernando pra trabalhar com o cabelo. Aí nesse mês de férias, ele pegou e teve as primeiras experiências, começou a trabalhar comigo, não deu 20 dias, roubaram ele de mim. Na época eu não tinha tanto cliente ainda, eu tava começando. exato. Aí já veio gente de outro salão, não, Fernando, porque o Fernando sempre foi essa pessoa muito simpática, muito, muito Imagina. agradável. Eu acho que isso ajuda muito a nossa profissão, né? Que muitas vezes a cliente ela vai buscar palavras que conforte, vai buscar alegria, e o Fernando é essa pessoa que é muito alegre. E aí não durou nem a Foi trajetória dele, muito não rápido, durou né? nem 2 meses, ele já estava em Foi. outro salão. Já E tava aí eu já fazendo. voltei do trabalho, isso porque eu já estava há 8 anos na empresa. Voltei, pedi as contas e falei, eu acho que é isso. Aí logo eu entrei no Estúdio W. Fiquei três Olha só que anos, legal. depois fui embora para São Paulo. O Luiz foi para São Paulo primeiro que eu, depois meu irmão foi embora para São Paulo. E eu falei, gente, toda segunda-feira eu tô lá em São Paulo fazendo curso. Meu melhor amigo tá lá, meu irmão tá lá, o que que eu tô fazendo aqui? Não foi Aí pra fui lá. embora para São Paulo. E hoje sou cabeleireiro, maquiador, comecei com cabelo, mas sempre observava que a maquiagem é um complemento. E muitas das vezes, eu acho que até vocês vão concordar comigo, que às vezes você vai num evento, você olha pro cabelo, você fala assim, gente, que penteado incrível. Mas você olha pra maquiagem e você vê É que um não teve uma conjunto, né? sintonia. E eu comecei a perceber isso. E eu também, pelo fato de ser muito prestativo e atencioso, sempre pergunto para minha cliente: você gostou da unha? Você gostou da sobrancelha? Porque, além de um atendimento, é um carinho que você tem. Porque às vezes ela pode não gostar e ela não vai falar. Mas se você perguntar da maneira como você vai perguntar, ela vai saber com você. E às vezes você tem a oportunidade de ajudar o seu amigo: ó, manicure, a próxima vez, pergunta, porque eu acho que
não agradou como poderia ter agradado. Poderia ter tirado um pouco menos, ter tirado um pouco mais. Então isso ajuda, Ter essa ter essa sensibilidade, né? sensibilidade. E aí eu comecei a perceber que na maquiagem rolava isso também. Como? Às vezes você também era o contrário, você olhava pra maquiagem e você falava, uau, na hora que ela virava, o penteado não tinha sintonia. Aí eu falei, opa, vou fazer os dois. Aí comecei maquiando as manicures. Lógico, lavava o rosto todo dia. Falei, mas sexta-feira, sábado, você quer uma escovinha, não quer? Então você vai Uhum. deixar eu treinar todos os dias. E assim foi indo. Aí comecei a ganhar maquiagem de cliente. Aí depois comecei a maquiar as recepcionistas. Não, nem me Ah, fale recepcionista, gente. Todo mundo tem uma história de começo com recepcionista, né? Eu também. Eu comecei em Curitiba. E Curitiba mulher é muito exigente, muito mesmo, né? E eu lembro que eu trabalhava para dois cabeleireiros incríveis, que é o Ricardo Guerra e o Beto Bravo. E eu lembro que eu também vi essa paixão por maquiagem, sabe? Eu via o Beto é uma pessoa que trabalha, ele era muito perfeccionista. E eu falava, gente, como que pode ser uma pessoa tão detalhista, né? Sim, E aí eu falei assim, aí eu comecei a juntar minhas coisinhas também, ganhar uma coisinha de uma cliente que foi para fora, sim. uma outra coisinha aqui, E juntando. era felicidade, E né? é a felicidade com a nossa primeira valetinha. Aí teve um dia que eu fui lá, maquiei as três recepcionistas. Cheguei mais cedo, todo empolgado, e bora maquiar a recepcionista. A hora que a gerente chegou, olhou aquilo, falou assim, as três lavar o rosto. Agora. Gente, foi muito frustrante, você imagina. E pra mim tava arrasando, né? Pra mim tava incrível. E depois você vai evoluindo, e aí eu tive a opção não, a escolha de vir, voltar para Campinas, que é um lugar que eu amo de paixão, e continuar minha carreira aqui. Mas essa experiência que a gente tem no começo é muito, muito Mas legal. você, Não, mas você foi muito esses... inspirador pra mim também, porque eu via que você fazia os dois. E Sim. assim, é Isso muito é muito legal, legal porque mesmo, o cabeleireiro fazer. é um atendimento completo. Isso- Hoje, quando uma noiva te contrata, cara, pra ela é muito mais tranquilo quando você vai fazer os dois do que Ela ela já depender de sabe. outro profissional. Porque acontece, tipo, ó, um atrasou, teve um imprevisto. é. Então é um pouco preocupante nesse É. E ponto. hoje, né, Fer, uma coisa que antigamente existia muito preconceito na pessoa, no cabeleireiro que fazia os dois, né? Sim. As pessoas falavam, Não dava muitos credibilidade. não, as pessoas viravam e falavam assim, ou você faz cabelo ou você faz maquiagem. E eu enfrentei muito, já cheguei a ter que trabalhar em salão de falar, ó, aqui você só vai fazer uma escolha. É E aí, como verdade, que não você... tinha mesmo essas coisas dos dois Mas eu fazeres. tenho clientes até hoje que elas não sabem que eu faço os dois. Sim. Tem pessoas que veem o meu perfil, acham que eu faço só a produção, aí elas ficam desacreditadas quando elas sabem que eu faço tudo. A cor, É igual Mega. corte. Tem cliente que acha que eu faço só Mega, mas eu Sim, eu faço preciso tudo. até falar um pouco mais sobre isso. Sim, e aí eu lembro que eu falei assim, não, eu não vou trabalhar no seu salão. É a mesma coisa você contratar um time com um atacante. Se você não contrata com aquele atacante principal, como é que você vai ganhar o jogo? Mas você sabe que quando eu fui pro The Concept, uma das coisas que eu falei com o Dudu foi sobre isso. Eu falei assim, cara, eu sou cabeleireiro e maquiador. Eu não vou abrir a mão de um ou outro, porque é um conjunto, eu gosto do que eu faço. Muita gente pergunta se eu gosto mais de cabelo ou maquiagem. Eu falo que cada momento eu tô mergulhado naquele Em alguma universo. coisa. É, Agora eu vou criar cor, eu vou criar cor. Agora eu vou criar maquiagem, eu vou criar maquiagem. Então não tem o que eu gosto mais. Teve até, Gosto dos dois. teve até uma vez um amigo meu que fez uma pergunta que eu fiquei com essa pergunta na cabeça uma semana. Ele perguntou assim pra mim: qual que é a sua paixão na sua área? Não, porque nós, cabeleireiro, a gente tem que gostar de um só. Aí eu, caramba, como assim um só, né, gente? Porque é igual você falou, cada hora a gente tá mergulhado. E eu falei assim, eu não vou te responder essa pergunta agora, porque não tem como eu te falar que eu gosto só disso. Não, e eu já fiquei refletindo. Falei, o que Já será que eu fiquei, gosto mais? porque daí você Mas eu fica não até se tenho escolha, cobrando, fala porque assim, não, é tudo. Eu eu gosto não é, de posso tudo. gostar só de uma coisa. é o complemento, Aí né? na semana eu peguei e falei pra ele, eu pensei na sua resposta. Aí ele falou, o que que você gosta? Eu gosto da transformação. É isso. Se Exatamente. eu ver. E é verdade, se eu pego um cabelo assim que vai fazer. Ah, eu vou fazer uma coloração. Legal, a gente vai fazer uma coloração. Mas não é aquilo que vai te dar um negócio assim, aquele brilho. Aí quando você pega aquele, você fala assim: não, a gente vai fazer uma correção, vai pôr um negócio aqui, vai fazer isso, vai fazer um corte, vai transformar. Isso pra mim, nossa, é o que na hora brilha meus olhos. Essa Sim, sim. transformação da pessoa se olhar e falar assim: amei. Isso daí pra mim é É porque sensacional. a gente vende sonhos, né? E além de vender sonhos, no momento da construção dessa transformação, cara, é muito louco. Por exemplo, você vai criar uma coloração, foge completamente da maquiagem e do penteado. Sim, foge. Então você entra naquele mundinho ali que você
põe a cabeça pra pensar, você sai da zona de conforto. E a maquiagem é a mesma coisa. Tem clientes às vezes que sentam lá e falam assim, cara, eu não tenho o hábito de me maquiar, só que eu tenho uma festa. Então você tem que ter ali um senso, Um senso. pegar, conectar a vibe dela pra você fazer algo que não vai É aquele assustar e que não vai deixar ela fora daquilo que ela é. passar da expectativa dela, né? Às vezes ela Exatamente. vai até fazer uma coloração, mas ela sempre tá acostumada a fazer aquela escova lisa, faz a coloração escova lisa. Não, mas hoje vamos fazer sei lá, vamos colocar um trionda. Ela Isso. nunca fez, nem passa pela cabeça. Ainda mais senhorinha, já pensou se vai fazer um trionda da É. senhorinha? Mas esses dias eu atendi uma senhorinha que ela falou assim, eu gosto de coisa desconectada. E eu sempre vi ela fazendo escova no cabelo e tudo muito arrumadinho. Eu falei, gente, eu nem sei fazer isso. Aí eu falei assim, deixa comigo. Peguei, joguei tudo, o cabelo dela pra cima, fiz um babyliss bem doido. Ela olhou no espelho e falou assim, caramba, amei. É, Porque foi algo que eu trouxe diferente. Falei assim, a minha técnica aqui. sim, E você estava falando de ter feito coisa igual você falou, fez a maquiagem lá e era. A gente sempre começa errando, né? Tem uma lógico. história muito Errando pra acertar. engraçada. Eu falei esses dias pra minha assistente. Eu falei, minha filha, eu com 1 ano de assistente eu já tava derrubando cabelo. Que eu fazia teste nas minhas cunhadas, nas minhas irmãs. A minha cunhada já teve dia dela ir pra balada e eu fiz o cabelo dela naquele dia. Eu taquei, olha, só por Jesus Cristo. Eu fiquei acho que 8 horas no cabelo dela. Saí, quando voltei, ela ia pra balada, ela deixou uma mecha dela assim em cima do balcão. Pra quando eu chegasse, visse a mecha dela. Eu falei assim, mas são as minhas cobaias. E Tá, até hoje, tá certo. e a gente tem que fazer mesmo. E é errando que a gente hoje estamos onde estamos, né? Sim. Eu trabalho bastante com noiva, né? Faço casamento. E o legal é de você transformar uma noiva que você transforma o cabelo e a maquiagem é o conjunto da obra inteiro, né? Sim. E ver a noiva se olhar no espelho e falar, é como eu sonhava, não tem preço, né? Isso que é legal de fazer o serviço completo. Aí tem uma pergunta, né, Fer, que elas mais fazem. Você gosta mais do quê? Sim. Cabelo ou maquiagem? Gente, eu não respondo. Acho que eu nunca respondi pra nenhuma noiva, porque não tem Não essa tem, não resposta. Porque tem. muitas vezes o cabelo é mais tranquilo, a maquiagem mais Sim, tranquila, sim. mas o legal mesmo é essa transformação, né? A transformação de tudo, né? Você vê o conjunto ali e fala E assim, E nossa, a gente é lindo. tão completo, Lu, que é tão interessante, porque assim, não existe um penteado bonito se a cor do cabelo não tá bonita, É. não é? não mesmo. Às vezes a noiva chega pra mim, eu tenho essas referências. Ela me traz referências de cabelos loiros e ela é morena. Hum, Então eu falo, amor, tudo que você tá vendo nesse cabelo loiro, por mais que eu faça no seu cabelo moreno, é é diferente. O loiro ele vai diferente. destacar mais. Aí é onde a gente entra na parte do quê? Da correção de cor. Que às vezes a noiva troca uma ideia com você, ela curtiu o seu perfil, ela se conectou com o seu trabalho, só que você tem que fazer um trabalho, que é o quê? Corrigir a cor do cabelo dela, fazer um tratamento para que o cabelo dela fique bonito pro dia do casamento. Então isso é mais um leque que a gente tem, Sim, né? com De certeza. poder estar cuidando do cabelo pra, no dia do grande dia ela tá com o cabelo maravilhoso. Então isso Sim. também é muito legal. Muito Já bacana. aconteceu várias vezes da noiva e até hoje é minha cliente porque cria um laço, né? Ela confia pro grande dia, você cuida do cabelo dela e é um Essa sucesso. sensibilidade de não só fazer o que você tá ali programado para fazer. Eu vim só fazer a coloração. Sim, Não existe isso. Como? Se você vai fazer a coloração e você vai ver todo o conjunto. Nossa, não é só a coloração. A gente precisa fazer aqui umas inversas, ou faz umas mechinhas, dá uma sim, contornada, deixar né? o cabelo bonito, né? Pra valorizar o Exatamente. penteado, porque senão pode ser o penteado que for. Se o cabelo não tá bonito, Exatamente. não Cuida... tem. E o mais importante, né? Ela cuidar em casa, cuidar do pós, né? A Cuidar do MyBeWay, né? Agora pós. falando um pouquinho do aplicativo, a gente fala MyBe para ficar mais intimista, mas a MyBeWay ela vem justamente para conectar a gente, dar uma atenção maior para cliente pós-atendimento, né? A gente tem um aplicativo hoje que a gente desenvolveu, foram 4 anos aí passando por situações mais adversas. Vocês imaginem, eu no meio do projeto vem a pandemia. Nossa, eu falei, Poxa, gente, vai parar o meu sonho, né? Que o meu sonho sempre foi conectar nós profissionais com as nossas clientes, para que o atendimento não acabasse só na cadeira, que ele continuasse em casa e continuasse para sempre, porque o que a gente quer mesmo é que a cliente fique Sim, com a gente para sempre. sim. Então, pensando é nisso uma tudo, construção, né? exatamente, pensando nisso tudo, nessa forma nova de ver as coisas, que o mundo mudou, né, gente? A gente vê as novas gerações, os cabeleireiros que vão vir depois da gente são pessoas que estão expostas, né, que são as crianças de hoje, estão expostas ao tempo todo com tecnologia. Aí eu pensei, como eu vou conectar o cliente, o cabeleireiro, a grande empresa, a distribuição e o salão?
Aí a gente foi desenhando, trabalhando isso para poder ter uma ferramenta que o cabeleireiro possa falar, não, eu não posso ficar sem a MyBee, né? E isso que, então, agora voltando para as dificuldades, né? Graças a Deus, Deus sempre me protegeu. Eu agradeço muito a Deus por ter chegado até aqui. Isso é um sonho. Vocês acompanharam lá desde o começo. O Fernando ele estava falando agora Sheila, nos o, bastidores, né, Fer? Sheila, o Luiz foi fazer uma viagem e nessa viagem ele teve esse sonho e ele voltou completamente focado nesse sonho e ele falava desse sonho, eu falava assim, eu não tô entendendo nada, mas eu tô adorando tudo, porque era uma ideia muito legal. Só que ele não conseguia falar porque ele estava tão empolgado com tudo que estava Só acontecendo. de sentir a energia da pessoa falar, Sim, você já fala assim, e vai dar ele, certo isso. não, e o do Luiz é uma pessoa completamente determinada. Tudo que ele se propõe a fazer, ele vai até o fim. E estamos aqui hoje, né, falando sobre a MyBee e Sim. o Luiz, assim, cara, ele foi fundo, ele correu atrás e tenho certeza que será um grande sucesso, porque isso veio mesmo para revolucionar. Venho E, eu. É muito legal. a resiliência, né, Fer? Eu falo que quantos nãos eu tive, né? Desde o Sim, primeiro começo, lá mas só te atrás, fortaleceu, né, amigo? foram não atrás de não. E eu falava, eu vou fazer desse não um grande sim. E foi muito difícil, assim, não foi fácil. Eu falo, você ter uma startup, você ter uma ideia nova, você querer mudar o mundo, fazer algo diferente, algo que seja melhor, porque eu falo que na plataforma todo mundo ganha, né? O Sim, cabeleireiro ganha, sim, as grandes empresas ganham, a cliente principalmente ganha, né? Porque ela Sim, tem conhecimento. Hoje a gente é cercado de tanta informação que vem. Por exemplo, a gente saber de determinadas marcas, a gente tem que entrar no Instagram ou o técnico ir no salão, porque é tanta marca, tanta coisa. Eu pensei, não, com a MyBeWay eu vou trazer isso para o sim. profissional. Vou fazer um filtro de tudo que está acontecendo e entregar para ele na palma da mão dele. Então, a ideia da MyBeWay é justamente isso, né? Porque o cabeleireiro, hoje em dia, né, a gente passa por uma situação que hoje as clientes elas estão na nossa cadeira, né? Estão na nossa cadeira fazendo o cabelo, perguntando que produto que ela vai usar depois. Sim, E estão lá, a gente fala o produto, vai nos e-commerces da vida uhum. e acaba comprando. Aí a gente pensa, né? Nossa, hoje é uma segunda-feira que a gente está gravando. Quantos cabeleireiros estão estudando para poder passar um conhecimento para cliente? Sim. E ela ir na cadeira e comprar de um e-commerce X, Y, Z, e a gente não participar E disso, não participar, né? sim, Não ganhar eu nada. exatamente, eu achava muito triste, assim, porque, nossa, a gente estuda tanto, aprende tanto, e a pessoa tá lá, né? E é normal, é um mundo novo, né? Ainda mais É. na pandemia, que elas tiveram esse hábito de comprar de e-commerce. Então faz parte, tá tudo bem. Mas e se a MyBway viesse e pudesse nos trazer para esse universo que está acontecendo agora, deixar a gente junto e que ela possa comprar o produto certo, que muitas vezes ela compra o produto errado, né? sim, E a, sempre. e a importância da gente indicar o produto certo. A cliente vai lá, fez o cabelo maravilhoso. Se ela não tiver um acompanhamento do produto correto, o cabelo, na hora que ela for voltar, nem no teste de mecha ela vai É. passar, porque ela Exato. não cuidou. Então, acho que ter esse cuidado, muitas vezes, né, a gente está tendo essa experiência com o aplicativo, a gente lançou o aplicativo em outubro, e de lá para cá foi o período de teste, agora que a gente vai trazer para o grande mercado, né, e para todos os profissionais de beleza. A gente estava lá testando, testamos com o Fernando, testamos com Sheila. Tanto é que tem uma funcionalidade no aplicativo que foi a Sheila que criou, porque quando eu fiz o aplicativo e eu falei assim, ela pegou e falou assim, ficou tão empolgada assim, Lu, nossa, eu achei o máximo poder ter o meu carrinho, poder ter a minha Foi. indicação. Mas se eu quiser pôr no Instagram, né? Se eu quiser pôr no story do Instagram, Porque eu achava o máximo esse negócio, de falar assim, arrasta pra cima. arrasta pra E já cima. É vem. rápido, é Eu falei assim, eu prático, quero né? isso, eu quero esse negócio, quero arrastar pra cima, já entra lá no link hoje. Não tem, mas eu arrasto pra cima. Tem Mas o tem o link, link. Eu falei, exatamente. não, eu quero ter o meu link, eu quero já Eu indicar. já chamei o pessoal do TI, eu falei, gente, é o seguinte, a minha cabeleireira deu um insight. Isso que foi legal, durante esse período todo, de 4 anos, foi ouvindo os cabeleireiros, né? Então, Vai é uma aparecendo. plataforma que não foi criada pelas empresas, não é as empresas que estão chegando para você e falando, você vai usar isso. Não, foi criado por um profissional de beleza, pelos profissionais de beleza. Sim. Isso que é legal, né? Porque tem a nossa alma, tem a nossa história, E vai estar tem... sempre sendo atualizada de uma maneira rápida e prática para todos poderem usar. E Nossa, orgânica, porque nós que somos da beleza, a gente tá muito mais na frente do que até a própria o commerce que tá ali vendendo. Ele nem sabe, ele coloca ali para vender, mas a gente tá sempre se atualizando, né? Exatamente, E isso, exatamente. pra minha área, foi tipo assim, meu, foi sensacional.
Porque não adianta, a cliente pega, põe um mega e vai pra casa, começa a usar qualquer shampoo lá. Eu já deixo já um carrinho aqui, ó, tá aqui. Não, É e o igual eu falo, bacana é que, já tá assim, é aqui, uma só gama enorme de fácil. produtos. Tem para todos os gostos, para Tem, todos os tipos de tem. cabelo. Então isso é muito bacana você poder direcionar. Então é mais fácil até para cliente, porque muitas das Sim. vezes na correria você finaliza o cabelo, você fala, você pode estar usando esse kit e tal. Às vezes ali ela esqueceu, ela não vai Eu monto o comprar. kit até com escova de pentear, com escova, com presilha, eu já mando tudo pra ela. Olha, você tá com mega, eu não consigo prender desse jeito. Já monto um kit de presilha ali pra Perfeito, ela, já pra ela perfeito. fazer até um penteadinho. Olha que beleza, ela já fica ali tranquila. Porque hoje em dia é tudo muito corrido, a gente não quer parar. A gente não quer parar pra chegar lá no cosmético e a pessoa jogar um monte de coisa em cima de você. Você fica até perdida. Você leva até, tipo assim, você é morena, você leva até shampoo roxinho. E, Que a pessoa já. Sim, sim. e o legal do aplicativo, depois vocês vão baixar e vão entender, é justamente essa conexão, né? Quando você baixa o app, você lá tem como se cadastrar como profissional ou como cliente. E na hora que você se cadastra como cliente, a sua cliente ela já te busca e te acha como profissional. Já. Fica na sua base. Já se conecta. Com certeza, você vai mudar de salão, você É vai. mais um meio de estar conectado, né? Exatamente, você quer conversar com essa cliente e você tem ali um canal direto com ela, né? E o futuro é isso, né? A gente tem que E estar ela tem sempre. muito mais segurança Não, de e Exatamente. o que sabendo eu que você achei tá ali. mais incrível também foi a questão de você poder controlar o retorno da cliente, né? Isso, nossa, isso Retorno de daí. coloração, um protocolo de tratamento, a Exatamente. última vez que ela cortou o cabelo, porque às vezes na vida hoje é tudo muito corrido. Daqui a Uhum. pouco passa um tempo, 4 meses sem cortar o cabelo, 5 meses sem cortar o cabelo. E ali você lembrando ela, ela vai se programar. Isso já aconteceu de cliente falar assim, cara, que bom que você me mandou aquela mensagem. É. Tava passando por aqui e vim fazer o cabelo. Não, e é Isso é legal muito legal. você imaginar um mundo que um app, né? Quando eu estava desenvolvendo um aplicativo, a cliente falou: Nossa, é muito bom, porque eu uso, por mais incrível que pareça, eu uso um aplicativo que me lembra de tomar remédio. Sim, Agora, Tá lembrar vendo? de eu hidratar, lembrar sim. de eu Se voltar no organizar, salão. né? Fazer um cronograma, né? Tá Fazer um ali. crono... Exatamente. Então, isso é muito bacana. E na palma da mão, né? Tudo você não precisa. Às vezes você tá parado, às vezes a gente tá, tem uma cliente ou outra, a gente fica meio paradinho, vai lá no aplicativo e interage com essa cliente, traz ela, Exato. porque é esse cuidado que a cliente precisa, Sim, né? É um cuidado a mais. E a MyBeWay vem entregar esse a mais, sabe? É muito legal, assim. A gente tem várias etapas, várias fases do aplicativo, né? A primeira é essa. Acho que de todos que eu podia escolher, eu falei, eu vou escolher a mais importante, que é esse cuidado em casa, sim. é esse cuidado home care, né? E eu lembro que no meio da pandemia, as clientes me mandavam mensagem. Luiz, eu não tô podendo fazer o cabelo por conta da pandemia. O que que eu uso no meu cabelo? Que pelo menos alguma coisa eu tenho que usar. Elas estavam Sim, sim. desesperadas. Aí eu falei na pandemia, assim, olha, que interessante. Até na pandemia, esse aplicativo, se eu tivesse no ar, já teria ajudando Já muitos estaria ajudando. cabeleireiros, Sim, né? sim. E a gente fala que a MyBeauty, ela vem ajudar principalmente os que mais precisam. Sim. Nós sabemos aqui que tanto eu, quanto o Fer, quanto a Sheila trabalhamos em grandes salões. Mas e aquele cabeleireiro que é de bairro, que tem um salão menor e que não tem acesso a comprar produto, a ter um estoque, porque hoje em dia para você manter um estoque é super É. caro. Então você imagina ele ter na mão dele, poder dar o melhor para cliente dele e ganhar por isso. Eu Sim. sempre É falo, justo, né? É justo. eu sempre falo para as grandes marcas o seguinte, né? Muitas vezes para aquele cabeleireiro que já tem mais tempo de estrada, já tem vários assistentes, para ele, muitas vezes o comissionamento que a plataforma traz, às vezes não é nada, mas para aquele assistente dele, que nós já fomos assistente, a gente sabe, às vezes R$ 30, R$ 20 por Ah, mas, dia é mas, o almoço, mas é aquela velha história. é o, Vai juntando aos pouquinhos pra você ver no final o que faz a você soma. diferença. Lógico. Faz Faz a a diferença. diferença. Então é isso, sabe? Sempre pensando nos que mais precisam. E tem para todas as categorias, tanto para aquela que paga caríssimo no shampoo, para aquela que quer algo só para manter mesmo. Então, não fala assim, nossa, mas eles trabalham em salões que a cliente compra, paga. Não, mas lá na plataforma você tem todos, gente, Tem. todas as linhas, todos os preços. E o mais legal, como a gente fica sempre se atualizando no aplicativo, eu adoro quando o Lu chega lá e fala assim, gente, vai ter promoção do shampoo, eu já mando para cliente, olha a promoção. Isso é ótimo, porque ela não vai ficar buscando promoção. A gente fica com essa, meio que com essa obrigação. Olha, saiu promoção. Sim, Aí ela sim, já porque fala, nossa, ótimo, já. exato, Então, até porque às vezes ela quer
variar um pouco com quer o shampoo, variar, é a então a gente, oportunidade de conhecer um outro ela produto para fica poder super usar tranquila. e melhor ainda com a nossa indicação, Sim, que não vai ter erro. É, exatamente. E isso que é legal, né? Tipo, você saber que a cliente você está sendo, tá sendo cuidada, a cliente por forma de tecnologia, a gente está chegando sim, na casa da cliente, né? Entregando para ela algo inovador, né? E durante o processo eu visitei grandes empresas assim, L'Oréal, time de liderança da L'Oréal, da Vela, Lovell, Keune, todas essas mais altas, maiores, eu fui até lá entender, né, esse processo. E o legal é que a plataforma ela vem entregar também conhecimento para essas empresas entenderem como pensam nós cabeleireiros. Sim, Gente, eu falo, a empresa chega até a porta do salão. Lá dentro é o nosso ambiente. É a gente que entende. É a gente exatamente. que faz o dia a dia. sim, E isso é o que elas mais precisam saber, como eles estão pensando para entregar o melhor para a gente, né? sim. E essa plataforma elas vem justamente isso, trazer a empresa perto da gente que quantas reclamações que a gente viu de produtos que não eram atendidas, né? Teve cliente que a gente chegava em salão para entrevistar cabeleireiro pequeno e falava, então, eu tive um problema com produto tal, liguei na empresa tal, e eles falaram, ah, então, você comprou do distribuidor, a gente não tem culpa. Nossa, Gente, né? é triste. É Não triste, é você É não poder ter um triste, resposta, né? né? Não é a suporte. resposta que a gente quer dar. Agora, se você tiver uma ferramenta que, de certa forma, esse cabeleireiro consegue, é um canal a mais, que ele consegue conversar com essa marca e mostrar que tá tendo algum problema com esse produto, é incrível, né? É Então, incrível. a MyBway traz tudo isso. Gente, a MyBway, assim, é que. Pena que em um podcast a gente não consegue entregar tudo que ela entrega, né? Porque são várias categorias que a gente atende, são vários profissionais e não importa. Mas é, basta você baixar o aplicativo e acessar, Que você que você começa a vai começar a ter, você começa a entender entender a muito. grandeza que é esse aplicativo. o que é mais Ele legal veio para revolucionar quando mesmo. era um. Ela entrou pelo aplicativo dos afiliados, que hoje em dia é uma categoria que vem crescendo, os Exato. afiliados. Sim, Ela entrou pelos afiliados, que eu exatamente. achei, eu falei assim, cara, era só o que precisava pra gente, Com certeza. pra nossa área. O que é legal também tipo, quando a gente estava desenvolvendo, eu falava com os cabeleireiros, ah, vai ser assim, assim, assado. Já pode baixar? Já tô baixando. Já, como que Sim. faz, né? Como que faz? Quero baixar, Já quero quero, isso. já. E realmente, assim, como o Fernando falou, é um sonho que se tornou realidade, né? Para vocês terem noção, 95% das ideias do mundo, elas não recebem investimento, elas, as pessoas desistem. E eu nunca desisti, porque eu sempre acreditei que eu poderia ajudar muita gente. E eu falo que essa plataforma, ela, o meu futuro é poder ajudar o quanto mais gente eu puder, sabe? Assim, pessoas que realmente precisam chegar aonde é, as coisas não chegam, não acontecem. Então, é, vocês passaram por esse processo, vocês viram cada detalhe, né? O Fer muitas vezes fala assim, tá louco, né? É, Fazer tudo isso e buscar, né, Sheila? Porque a gente sabe o quanto é importante nesse mundo novo a gente sair na frente, né? E eu É, falo que a MyBWay a gente é o cabeleireiro digital, né? É o cabeleireiro que faltava pra digital. gente se tornar 100% digital, né? Sim. E, bom, vamos lá. O Fernando, hoje a gente estava contando, Fer, vamos falar algumas histórias de salão, né? E o Fernando me contou uma pérola. Conta aí, Fer. Que o Fernando é um profissional de beleza que ele entrega muito. Eu falo, se eu fosse uma cliente mulher, eu sentaria na cadeira do Fernando todo mês. Eu passo o cliente para ele em São Paulo, a cliente vira dele, viu? Não, eu já perdi a cliente, porque o Fernando é um psicólogo. Eu falo que, Fer, de tudo que a gente entrega. O pessoal fala que a gente é psicólogo, você é o verdadeiro psicólogo. E falando desse assunto, né, que você falou hoje. que eu comentei com você é. Ah, é porque eu acho que assim, quando você faz tudo com amor, eu acho que. Eu até brinco, eu falo que a gente não trabalha, a gente se diverte, É. né? E você proporcionar para as pessoas a realização de um sonho, bem-estar, autoestima, eu acho que isso é muito mais além do que pensar no dinheiro, em qualquer outra coisa. E eu gosto dessa conexão. Eu acho que um dos meus talentos dos meus dons são esse de me conectar. Então, ali, ao mesmo tempo que eu já vou mudar o seu look, eu tô trabalhando um pouquinho a psicologia. E é engraçado que já aconteceu algumas vezes, e uma vez o marido de uma cliente chegou lá no salão e falou assim, quem é o Fernando? Aí a gerente falou assim, ah, me acompanha que eu vou te levar até ele. Pronto, vou apanhar. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Aí ele chegou lá e falou assim, ah, então, eu vim acertar com você. Aí a gerente falou assim, não, mas a sua esposa já pagou. Ele falou assim, não, eu vim pagar a terapia, porque minha mulher
Mudou. mudou, virou outra pessoa. Então eu achei isso engraçado. E eu tenho clientes, às vezes, que eu tô maquiando também, que elas falam, uau, além de você ter me deixado bonita sendo eu, o papo foi gostoso Hum. e eu me senti super à vontade. Então eu acho que isso é bacana, E você na, proporcionar também essa experiência, além de entregar um Muito, resultado muito, legal. com certeza. E na nossa área, muitas vezes a cliente ela vem, eu já atendi cliente que foi final do dia, não tinha mais cabeleireiro nenhum no outro salão que eu atendia, e ela, eu quero fazer uma escova. Ninguém, não, já tô indo embora. Final do dia, uma escova, né? Eu falei, não, pode deixar, eu vou atender ela. E ela falou assim, no final que eu terminei a escova dela, ela pegou e falou assim, sabia que eu nem tava afim de fazer escova, eu queria só alguém para conversar. Olha aí, Isso daí é sensacional na é nossa área incrível, também. Às vezes ela exato. não, ela É quer um só alguém carinho, ali é uma passar um tempo a atenção. conversar e a gente tá tão disposto, né, É, a fazer isso por elas. Eu adoro ouvir as conversas dela. sim, O meu ex-chefe sempre falou assim: Nossa, mas como que você descobriu tanta coisa da cliente? Eu já sabia tudo sobre ela. Eu falei: Não, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz. Eu falei assim, porque eu acho que é essa conexão que até o aplicativo traz, não é só ali, é lá atrás também, lá na casa dela, a gente está sempre conectado. Porque a cliente, uma vez a gerente falou assim: você profissional, você tem que entender que a cliente não é sua amiga. Eu discordei muito daquilo, eu não podia falar, senão ia sair mandando embora. Eu discordei muito daquilo, eu falei assim: já não ouvi muito isso. quero! Eu quero ser sim amiga da minha cliente. E eu quero que ela fale assim: ai, Sheila, eu não vou, sei lá, não vou fazer mais o cabelo com você e tá tudo bem também. Você vai fazer com quem? Então deixa eu indicar. É que eu Tá acho que legal o isso, seu isso é cabelo? um linguajar um pouco do passado. Porque eu acho É, que a gente tinha que ter aquela postura para não misturar, mas o mundo mudou. Hoje a mudou. gente, hoje você conhece a cliente, Ela vai hoje, ter pela amanhã você energia já da tá, pessoa. Tem cliente que vai assim: você qual já que é tá a no sua aniversário religião? dela, É, qual que é exatamente. eu vou com você por causa da sua religião. Porque hoje em Exatamente. dia os profissionais estão muito bons. O mercado aí tá Tá forte o mercado. Então, ela quer muito a sua personalidade também. Por isso que eu sempre falo para meus amigos, eu falo assim, mas vocês têm que fazer store. Você tem que mostrar você. Eu fico brava quando o cabeleireiro vai lá e posta nos store, ele dançando, ele se divertindo e põe melhores amigos. Eu falei, por que que tá no melhores amigos isso? A sua cliente quer se conectar com você. Ela quer Sim. sim saber que você vai lá e você vai para uma festa e que Que você você se toma todas e que diverte. você se diverte, que você não tá ali só uma vitrine. Ela quer se conectar com você. Sim. Isso que você faz de conversar e ela sentir, isso é muito bacana. Eu admiro muito o cabeleireiro que faz isso, É, que se e conecta. eu falo, né? Tem um profissional, o Rogério, trabalhando em Beauty com a Não, gente. Natal era Gente, presente até a que Sheila assim, ó. sabe, essa parede aqui, ó, lotada de presente, né? O Rogério é uma pessoa que fala Rogério. assim, Rô, era outro também, que se eu fosse cliente, eu ia sentar na cadeira dele, porque Gente, ele é maravilhoso você ia também. lá, você via o Rogério, a cliente ia pintar o cabelo, que é uma hora e meia, a cliente ficava 4 horas no salão pra pintar um cabelo, porque era aquela terapia, ele se entregar. E ele foi pra Bahia, nos abandonou, Uhum. e foi pra Bahia, e as Acho que clientes, deve mesmo assim, ter cliente que foi pra Bahia. com certeza. E mesmo assim, ele conseguia, quando ele vinha atender assim, a agenda estava lotada, porque é essa entrega. É, E a gente tem que ser, eu falo, gente, às vezes é difícil a gente se abrir, né? É é, difícil a gente, como cabeleireiro, se abrir cliente. E só que a gente sempre dá o primeiro passo, né? Quando a cliente está na minha cadeira, eu penso, qual é a experiência que eu posso proporcionar para ela que seja melhor, a melhor experiência para a vida dela? Porque não é só o cabelo. Não, Não é só, não, não. não é só um corte, não é só, não. é assim, é a liberdade que ela tem com você, né? Eu falo hoje, depois de 17 anos fazendo casamento, a gente vê lá atrás, eu me emocionei quando eu cheguei na casa de uma cliente, ela, Lu, vem cá. Você não lembra, mas eu lembro desse dia. E tinha a foto da formatura dela, quando ela se formou, isso há 12 anos atrás. Você me arrumou pra minha formatura. E hoje está me arrumando para casar. Na Olha casa só, dela. E tipo assim, você fala, gente, ela nunca esqueceu de você, tá né? vendo? E ser Sim. cabeleireiro de noiva, gente, eu falo. Não menosprezando as outras pessoas, pelo amor de Deus. Mas é um momento. A cliente, ela nunca vai esquecer de quem arrumou ela para casar. Ela pode esquecer de quem cortou, de quem fez as luzes, só que a gente vai ficar gravado na É cabeça um dela. Sim, registro. sim. Porque, gente, ela te escolheu pro melhor dia da vida dela. É, Ela te escolheu pro, é né? muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. E isso é muito gratificante, você saber, né? Quando eu converso com as minhas noivas, eu faço uma call antes, eu faço questão.
não, eu preciso te explicar pessoalmente, olhando no olho, né? Ainda mais depois do mundo digital, Sim, vamos conversar, né? Se vendo, porque eu acho que é isso que a gente tem que se conectar. E o meu sucesso com noiva é esse cuidado, é esse a mais, né? Porque eu vejo cabeleireiros famosos, assim, gente, às vezes divido, às vezes faço cabelo, a pessoa faz maquiagem, e eu vejo lá as pessoas totalmente, vai lá, entrega, maravilhosamente bem. Mas é só aquele momento, né? E as minhas clientes, a Sheila é testemunha, a Fernanda é testemunha. A maioria, 80% da minha clientela ou é parente de noiva ou é sim, noiva que foi minha. E eu construí essa clientela entregando isso, sabe? Entregando amor, entregando carinho, porque daí é a oportunidade que ela tem de conhecer seu trabalho. sim, Porque, né, para elas também não é fácil largar o cabeleireiro da vida porque muitas vezes não é especialista em noiva, sim. e estar com outra pessoa e ela quer você, porque ela quer continuar com Quer. você, e elas continuam com você, né? Porque elas se conectam com Se você. conecta, E exatamente. o mais importante é a gente entregar o máximo que a gente pode em amor, em carinho. Então, eu sou muito amoroso, viu, gente? Não, e é verdade. E, Não, e mexer com noiva, você também mexe com noiva, Sim, né, Fê? Eu falar pra você, tem que, assim, você é a própria terapia ali no meio sim. do Terapia, acontecer. vem a questão da indecisão, né? Você Sim, fez o teste de cabelo e maquiagem. Cara, daqui a pouco ela quer mudar, porque ela, porque ela eu tá, falar pra você, tá no, recebendo no informação o dia tempo ali, todo. é Eu uma até, eu, energia. eu até falo, eu sempre falo para as minhas noivas, vamos fazer o teste, tipo, 1 mês, 2 meses antes do seu casamento. Porque se você faz um pouco antes, até o próprio vestido que ela escolheu, ela vai ver outras informações. Então você tem que escolher e você tem que confiar naquilo, porque as informações vão aparecendo. Você abre o seu Instagram, cada hora vem um buquê diferente, um brinco diferente, um acessório diferente. Aí você vai ficando com aquele tanto de informação e você vai ficando já confusa. Você já não É, sabe mais o que você quer. Então, fazendo isso um pouco próximo do casamento, você consegue definir e deixar mais tranquilo, porque é difícil. Tem noiva que é muito assim, é isso que eu quero, ponto. Mas tem noiva que ela noiva que é fica indecisa, nervosa, né, aí Lu? próximo do casamento ela já emagreceu, o vestido já perdeu o ajuste, porque é muita informação. Então, você também tem que ter essa psicologia para você conversar, tranquilizar, Eu não é? admiro, porque esses tempos atrás o Lu mesmo fez, acho que teste umas 10 vezes, né? Na Ah, nem me noiva. acontece. fale nesse caso, Sheila. Vamos fazer um podcast só pra isso. Mas a Sheila também, né? Tipo, quantas clientes, né, Sheila? A gente. Que às vezes a mulher, ela quer ter o cabelão pro casamento, né? A maioria delas colocam um aplique de tic-tac, mas muitas delas caem na mão da Sheila, eu mando pra mão da Sheila, Sheila, ela quer alongar o casamento. E fica, né, Sheila? Fica Fica. o pré-noiva, o noiva e o Já pós-noiva. fica já com Legal. mega, já, e... Porque o tic-tac, ela tem a experiência com o tic-tac, ela já acha incrível, né? Quando Sim. ela fala assim, caramba, tem esse cabelo aqui, por que não? Já ter, já no dia a Não, e dia, né? penteados semi-presos com volume, tipo esse Sim, cabelão seu, é incrível. fica Dá pra muito gente usar e incrível. abusar na criatividade, né? Tá? E esses tempos atrás, eu achei até assim, muito engraçado, que eu fiz uma entrevista com a gente, até gravei tem lá no meu feed. E ela falou, Sheila, eu só não tinha colocado mega porque medo do que as pessoas iam falar, porque você não tem noção. Tanto de gente que eu falava do meu cabelo um pouquinho, e as pessoas falavam assim, nossa, mas pra quê? Você vai colocar o mega, então existe um tabu também com Sim. o mega hair e eu tento quebrar isso de várias formas. Mostrando no meu dia a dia, eu falei assim, você tá com mega mesmo, e mostra que você tá com mega mesmo, porque não é todo mundo que pode ter e quem pode ter acaba não tendo por coisa de preconceito do que os outros vão achar. Então eu começo super muito tranquila. As minhas clientes são muito mais naturalidade, então eu trago essa naturalidade. Aí depois de um mês ela, não, agora eu quero mais. Eu falei assim, tá vendo? É porque também É tem a questão do conhecer. tabu, mas tem a questão da qualidade de serviço. Qualidade de serviço Tem também. É cabelos que muito, você muito olha, medo é de achar que vai. visível a diferença do que é o cabelo natural e do que é o Isso, mega. Aí eu acho que também foge um pouco, é. né? Não adianta você ter um cabelo comprido, mas você tá vendo que é um cabelo que a cor não tá batendo, a conexão do corte não tá Exatamente. batendo. Então aí eu acho que é foda. Elas Mas vêm com quando você muito medo. procura uma profissional que ela vai te entregar um resultado, cara, pra quem não tem cabelo, é incrível. Porque o É. cabelo, querendo ou não, ele é o cartão postal também da mulher. Sim, É a sim. pele, é o cabelo, é a sobrancelha. Essa questão dos cílios, que ficou muito polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que tem vontade, mas não tem coragem por essa questão de
falar que é um certo preconceito quem usa cílios. Mas também você vê cílios que parecem uma borboleta, Exato. né? É. Tem cílios de todo jeito. Então, vai do profissional que você E, busca e daquilo que você e a quer. minha área do Mega, eu atendo muito essas clientes que elas querem passar uma naturalidade, sabe? Porque elas já, 90% das minhas clientes têm alopécia. Então elas, nossa, mas todo mundo vai ver que eu tô com um Mega. Então a gente sempre começa com muita naturalidade, algo bem mais levinho, porque pra ela que nunca teve cabelo, Não o dá pra pouco que eu colocar. coloco, não dá pra pôr muito e o pouco que eu faço ali, ela já fala assim, caramba, já tá demais, então eu tento trazer isso daí pra elas aos poucos, não tentar fazer algo que, porque também não é minha área, assim, é bem natural mesmo. Sim. Fica no estilinho dela pra que mais pra frente ela venha e ela fale, olha, até quero agora uns 2 dedinhos a mais. Ah, Ô, ô, sensacional. Mas isso daí Sheila, eu amo. e vou fazer umas perguntas para vocês agora. É, eu já sei muito das respostas, mas eu quero o público precisa saber. Qual é a mulher pós-pandemia? Qual o tipo de mulher que chega na sua cadeira? Quais as dificuldades que ela está tendo? Depois eu e o Fernando vamos complementar com certeza, mas qual, como a pandemia afetou as clientes e te trouxe esse sucesso que você é? Porque eu te acompanho desde antes da pandemia e pós-pandemia você decolou, né? Decolei. Na pandemia, eu vou falar pra você, eu estourei. Eu vendi muito Mega. Não pelo fato ainda delas estarem perdendo cabelo, porque foi muito recente. Depois eu estourei mais um pouco, porque daí veio perdendo cabelo, né? Na pandemia, como todo mundo não podia sair de casa e elas faziam muito store, aparecia muito na mídia, então eu fui muito procurada para. Daí elas tinham uma reserva, não posso mais gastar, vou gastar agora com Mega. Então, na minha área, foi o que Tinha eu onde gastar, né? tinha onde gastar agora, porque eu não tô mais saindo, mas eu tô fazendo live, eu tô fazendo vídeo, então eu preciso dar um jeito nessa. Então foi onde elas, sem medo, investiram muito no Mega. Depois, quando nós voltamos a trabalhar normal, começou a vir clientes que realmente começou a perder cabelo com Covid. Quem pegou Covid veio afinando o cabelo e eu fui entendendo mais o meu público ainda. Porque daí o meu público já era um público que queria só voltar ao que tinha. Não queria nem mais e nem Sim. menos, só voltar ao É que que perdeu tinha. muito, né? E é Exato. bizarro, porque eu tive clientes que tiveram 2 vezes, foram 2 quedas. De chegar lá e falar assim, eu não tô acreditando na quantidade de É. cabelo que você perdeu. Porque era surreal. Então, eu entendi muito esse meu público. Eu tinha cliente que, assim, o Covid, ele não só, ele não vai pegar e você perder cabelo ao todo. Tinha cliente que só perdeu a frente. Então, eu entendi que eu podia só ter um preenchimento de lateral. Eu trouxe isso também para elas, como uma forma. Você não precisa ter todo um cabelo. A gente pode voltar só ao que você tinha mesmo. Sim. Isso daí foi muito incrível para minha área. E teve Foi essa muita questão da percepção. transição, né? A galera que saiu da Nossa, progressiva. transição na E pandemia, eu a acho maioria incrível quando já parou. tem o cabelo cacheado, Uhum. de repente do nada você corta um Chanel, introduz alguns fiozinhos Mega de com mega, que isso. aquilo junto. Cara, tem mulheres que se transformam e se Sim. encontram de uma maneira que é muito A, É, maravilhosa. foi a na. Sheila mesmo, ela passou pela transição de cabelo, foi na pandemia, não foi, Foi. Sheila? E na pandemia, a transição de cabelo foi até mais suave, porque elas começaram a se aceitar mesmo sem. Então, foi onde eu comecei a trabalhar com mega de cachos também, que eu nunca tinha trabalhado, era sempre liso, porque elas queriam liso e fácil. Então, eu comecei a trazer essa transição que foi muito mais fácil. Gente, vocês não têm noção como é fácil a cliente que quer passar por transição, ela colocar um mega cacheado. Sim. Porque ela já se vê com peso, cabelo saudável e todo já moldado do jeito que ela Até na hora quer. de fazer um coque, o Sim, cabelo fica diferente, você já sim. monta um penteado, né? Eu amo ficar com o cabelo, eu amo ficar com o cabelo preso. Eu falo assim, cara, às vezes eu ponho só o mega só pra ficar com o meu coque cheio, Só. É que fica incrível. Ô incrível. Fer, e você? Vou dar uma pergunta pro Fernando agora. Como você se vê no futuro? Daqui 10 anos, como você se vê como cabeleireiro? O que que você pensa da sua vida daqui 10 anos? Olha, Lu, eu tenho durante um tempo pra cá, as clientes me pedem muita consultoria de maquiagem. As pessoas vêm falar comigo sobre cursos. Então é algo que eu penso no futuro, que eu gosto muito de produção. Hoje eu adoro produzir, fazer cabelo, maquiagem, faço os reels e eu tô muito na vibe agora de começar a pensar nessa ideia. Porque assim, eu tenho algumas técnicas de cursos, de workshops que eu fiz, só que eu não faço sempre a mesma técnica. Então eu preciso de
me entender como eu poderia passar isso para frente dessa maneira mais leve, em que eu possa ensinar como eu faço, porque eu não tenho técnica. Eu olho para a pessoa, eu crio ali o visagismo mediante a cor de cabelo, cor dos olhos, e consigo criar a maquiagem, o penteado. Então, hoje eu estou sendo muito questionado: por que que você não dá curso? Vamos fazer um editorial de maquiagem, um editorial de cabelo. E como eu faço os dois, eu acho que tem tudo a ver. Eu posso ensinar ali um passo a passo de uma maquiagem e um cabelo para o dia a dia, por exemplo. Então, acho que futuramente eu estou focado nisso. Acho que eu quero expandir um pouco isso e dividir com as pessoas essa sintonia que eu tenho. Até mesmo na hora que eu estou maquiando hoje, se eu estou com a agenda com um pouquinho de tempo, eu, dependendo do olhar, se é um olhar um pouco mais fechadinho, eu falo: olha, eu vou fazer uma técnica nos seus olhos que eu vou abrir, vou usar um lápis na linha d'água, vou esfumar o cantinho de baixo e vou mostrando. Não mostro só no final, eu vou mostrando ela, nossa, que demais. Vou levar comigo essa Legal. dica. Então acho que é uma coisa que eu quero futuramente poder estar mostrando mais para as pessoas, principalmente para os clientes e Isso é aí para bacana. quem tem vontade de aprender. E Acho você, que Sheila? Conta pra gente como você se Olha, enxerga daqui 10, 20 anos. olha, eu quero estar dominando a área do Ela já domina, já viu, domina. gente? mas expandir, com certeza eu quero expandir mais meu nome nessa área. Quero ensinar também, trazer esse método que eu mesmo desenvolvi para os cabeleireiros mesmo, ensinar eles como trazer essa naturalidade. Eu quero expandir também, dando curso. Até final do ano a gente está aí, eu e meu marido a gente já está estudando, dar curso para cabeleireiro em aplicação, curso da confecção, como você vender, porque não adianta você saber fazer o cabelo, não adianta você saber fazer a sua técnica e você não saber dar o valor na hora que você vai passar a vender para cliente. Como que você agrega valor nisso? Isso daí é uma das coisas que eu sei fazer muito bem e eu quero passar isso para frente. Como você vender essa sua visão, esse seu valor. Valorizar também, né? Valorizar, exato, porque não é um preço tão acessível, mas quando você coloca o valor, a cliente entende que tem um valor naquilo, ela compra. Ela deixa Uma de vez eu, comer, mas ela uma põe vez eu o cortei meu cabelo. cabelo, ele foi tipo um Chanel, e eu cortei em 5 minutos. E a cliente falou: uau, era o corte que eu sempre quis, adorei. Aí na hora que ela foi pagar na recepção, ela ficou brava. Só que ela teve um entendimento um pouco assim. Ela não pensou como deveria pensar. Aí a gerente me chamou lá e falou assim: Fê, você consegue dar um desconto no corte? Porque a cliente falou que você cortou o cabelo dela em 5 minutos. Hum, Aí eu falei: deixa eu ir lá falar com ela. Aí parei o que eu tava fazendo, fui falar com ela. Aí eu falei: o que que aconteceu? Você não gostou do corte? Eu falei: amei, amei. Era o corte que eu queria. Aí eu falei: mas o que que tá acontecendo? Ela falou assim: não, porque você cortou meu cabelo em 5 minutos. Eu falei assim: não é que eu cortei seu cabelo em 5 minutos. Eu levei 10 anos pra aprender a cortar o seu cabelo em 5 minutos. Aí ela falou assim: não, tá bom. Não precisa falar mais é, nada. eu Então, te assim, ela valorizou, porque não foi valorizou. só os 5 minutos ali que eu cortei. Ficou do jeito que ela queria, mas eu aprendi isso em 10 anos. A ter um corte rápido com uma técnica que eu desenvolvi. Então ela entendeu na hora e não questionou mais, é minha cliente até hoje. Mas olha pra você ver, ela questionou pelo tempo que eu Pelo cortei. tempo. Então muitas das vezes a gente é questionado por isso também. Então, Cursos que você faz, qual a faculdade internacional que você faz, que você já fez. Então, às vezes, isso não quer dizer nada. Você consegue jogar ali a sua técnica, a sua visão, o seu E amor. não é só 5 minutos, é uma vida, uma É né? vez. É exatamente Eu uma uma história. vida. coloco, eu faço a aplicação do Mega em 15 minutos. Aí, Mas daí eu falo pra ela, sabe por que que eu cheguei nesse tempo? Porque eu estudei bastante. Você é queria ficar aqui isso. 3 horas, a gente fica. Exatamente. Hoje a Mas gente eu leva em estudei pra média. justamente ser em 15 minutos, porque a gente tá assim, ó, a gente tem Sim. mil coisas, a gente já Hoje a tá gente ali leva em média fazer um reflexo 1h30, 2 horas. Coisa que a gente levava 5 horas. 5 horas. Tem clientes Isso. meus de 15 anos que falam: nossa, como evoluiu. Falei: pois é. Às vezes ela fala assim: ah, por isso que também o preço é outro. Falei: o preço é outro porque tudo mudou, né? Os produtos, o lugar onde a gente está, o que eu posso te proporcionar. Então é um conjunto. Mas a técnica, ela tá sempre andando junto com a gente, por quê? Senão você vai ficar para trás. Hoje em dia, aquilo que você falou, profissionais bons, tá cheio. Mas se você não tem um diferencial em mostrar o seu toque final, aí esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Gente, mas ó, o tempo. Nossa, eu nunca imaginei que um podcast ia ser tão, ia ser tão rápido, E já se tá deixar, a gente vai acabando. falando. Tão Então, rico em
conteúdo, né? A gente Isso que é produz uma importante, coisa né? boa. A MyBWay, ela vem com o MyCast trazer essas experiências que a gente tem, vem dar voz aos cabeleireiros, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito você, Fer, que veio de São Paulo numa segunda-feira numa folga. A Sheila que largou a harmonização dela ontem, que ela tinha pra fazer uma harmonização para estar Ai, aqui com meu a Deus. gente, mas eu fico muito feliz de vocês. Eu quero dizer só uma palavrinha final, não só falando de Luiz, mas falando de MyBWay. O que que você acha que a MyBWay vai trazer para o seu dia a dia? O que vai mudar a história dos cabeleireiros pela experiência que você já teve no aplicativo? A MyBWay, ela tá me trazendo atualidade para me poder passar isso para cliente, que eu não estou um cabeleireiro do passado, eu estou o cabeleireiro do futuro. É isso que eu acho mais interessante da MyBWay, que é estar na tecnologia. Isso para mim é sensacional. Isso mesmo. E você, Fer, o que que a MyBWay traz para Eu você? acho que a O que você MyBeauty, enxerga? eu acho que a MyBeauty, ela veio para agregar, para revolucionar, para simplificar e para Sim, somar. Eu acho que todo mundo vai ganhar. Essa questão da cliente ter esse acesso diretamente com a gente, essa questão da gente poder organizar os produtos, porque, cara, vou falar uma coisa para vocês. Antigamente eu não acreditava nessas coisas de tratamento, sabe? Ah, passa isso aqui, vamos fazer um protocolo de tratamento. Pra mim tudo era a mesma coisa. Depois que eu entrei nesse universo, cara, se você usa o produto adequado pro seu cabelo, você tem um cabelo saudável, você tem um cabelo bonito e é um cabelo assim duradouro, né? sim, Tem produtos que são maravilhosos e a MyBeauty, ela vai ter, ela, né, já trouxe essa oportunidade de você mandar o kit exatamente como a cliente precisa para fazer o home care em casa, que é o mais importante, porque não adianta você sair maravilhosa do salão hoje, se você não cuidar e daqui 6 meses você voltar para retocar, e eu não vou fazer milagre, porque a gente ainda não faz milagre, não é? Então, se você não tiver um home care gostoso em casa ali, cuidado passo a passo, você volta com um cabelo mais saudável, um cabelo mais bonito. Então, a MyBeauty, ela veio para agregar nessa praticidade, para somar, e essa questão da gente estar se conectado e a gente estar ganhando também, que eu acho que isso é, querendo ou não, é um valor profissional. É aquilo que você Exatamente, falou, tem pessoas que não vai fazer importância, mas vai ter profissional que faz diferença. Então isso é exatamente. incrível. Gente, eu amei, amei, de verdade, de coração, de vocês terem vindo. Eu acho que eu esperava que ia ser muito mais difícil. nossa, dá para passar E mais eles. 3 horas Não, aqui ainda. dá pra fazer o episódio 2, 3, 4, 5 com o Fer. A gente tem muita história pra contar, né? Temos. Espero que vocês voltem. Fer, o Fernando hoje, só explicando, o Fernando atende em São Paulo, né, Fer? Fala aí um É, pouquinho trabalho seu Instagram, onde você atende. isso. Meu Instagram é Fernando Máximo. Hoje eu trabalho no The Concept, que é a maior clínica de beleza da América Latina. A gente fica lá na República do Líbano, em São Paulo. É uma clínica onde você pode fazer vários procedimentos, desde atendimento com nutricionista, dentista, procedimentos estéticos como rino, vai ter agora transplante capilar. Então é uma Ai, que clínica super legal. completa. E eu sou cabeleireiro e maquiador, É. já há quase 20 anos. E você, Sheila, olha lá pra câmera, fala um pouco, se vende um pouquinho, ela já se vendeu bastante. Vocês viram que ela é a pessoa, eu falo, a pessoa que se vende é a Sheila. Fala um pouquinho onde você atende, Sheila, como que faz pra entrar em contato com você. Gente, meu nome é Sheila Brunelli, meu Instagram tá como sheila.brunelli, eu atendo no Ajur. Sou especialista em mega hair, com a própria técnica que eu mesma desenvolvi. Nós hoje temos também uma empresa de confecção que confecciona para toda a região de Campinas. E se precisar, é só me chamar lá. Isso mesmo. Obrigado, gente. Eu que Até a agradeço. próxima. Boa Até a viagem de próxima. volta, Sheila. Até Obrigado. amanhã. Até amanhã, né, Lu? Foi um sucesso. Obrigado, Parabéns, gente. viu, Tchau, amigo? tchau, Tamo tchau. junto.